Papo reto com o Ataíde. E o papo reto de hoje é com Eustáquio Almeida, morador e pesquisador do bairro Cabana. Fique ligado para você conhecer um pouco mais dessa história. Estou aqui com o Eustáquio Almeida, morador e estudioso da nossa região aqui do Cabana. Taquinho, eu gostaria de agradecer por você ter aceito o convite para falar um pouco dessa história do Cabana. Seguinte, você chegou para o Cabana quando, Taquinho? Eu cheguei para Cabana exatamente 50 anos atrás, em 1971. Minha família veio do interior e nós compramos um barraquinho ali no Beco Barroquinha, próximo da Avenida Amazonas, onde eu estou praticamente até hoje aqui na Cabana. E nessa época, quando seu pai, né? Seu pai foi um dos primeiros moradores na época da tomada aqui, da invasão, não é isso? A Cabana, na realidade, ela surge mesmo, a grande invasão da Cabana, em 1963. 63. Quer dizer, nós chegamos bem depois. Mas era uma cabana diferente, né? Uma cabana que eram praticamente barracos. Hoje nós temos prédios. Graças a Deus a população adquiriu um poder aquisitivo que permitiu isso. Mas na época era bem difícil as coisas então era bem diferente do que é hoje. 63 foi as primeiras famílias que chegaram para o Cabana. Foi bem na época do eucalipto, não é isso? Isso, o plantio de eucalipto ele acontece aqui na década de 40, final dos anos 40. 1940. Certo? Que o Antônio Luciano Pereira Filho toma o terreno, que era de algumas famílias que já moravam aqui na região, né? O nome Cabana do pai Tomás já existia desde o início do século passado. Mas em 1963, algumas famílias invadiram um terreno mais ou menos perto do Colégio de Padres, onde hoje é a PUC. O Luciano, então, insatisfeito com a invasão lá naquela região, que o terreno também era dele, pega essas famílias e traz aqui para a região da Cabana. E no meio dessas famílias vieram duas pessoas que são as mais conhecidas, José do Carmo e Raimundo Gil, né? Mas eles vieram também acompanhados dos padres salesianos, dos estudantes, que quando chegaram aqui, o que o Luciano tinha prometido para eles realmente não tinha nada a ver com, né? Eles não cumpriram com a promessa. Exatamente. Então surge aí uma revolta e uma tentativa de melhoria de vida. Então, influenciado pelos padres salesianos, há uma organização para que no dia certo, porque se eles tentassem fazer essa invasão de qualquer forma, a PM fatalmente ia abafar esse movimento. Eles organizaram isso tudo. Isso, e quem organizou? Tinha dois líderes que eram os radicais, Zé do Carmo e o Raimundo Gil. Radical no sentido de querer logo cortar os eucaliptos. Então, liderado por um padre chamado Padre Lage, dos Salesianos, esse padre coordena para que essa invasão seja feita de uma forma muito correta. Então ele chama a população para uma missa campal no dia 7 de setembro de 1963, né, próximo ali onde é a Independência, faz a missa num domingo de manhã, e depois da missa ele manifesta a questão que todo ser humano, todo trabalhador tem direito à terra e à moradia. E depois ele manda que corte os eucaliptos. Mas por que foi nesse dia 7 de setembro de 1963? Porque a PM estaria toda na Afonso Pena no desfile de 7 de setembro. E foi assim que aconteceu. Nós fomos ouvir também alguns policiais que aqui estiveram para combater essa ocupação. Eles me disseram que no dia que eles chegaram aqui, quando eles receberam a ordem para vir para a Cabana, já estava anoitecendo naquele domingo. E já era praticamente, a Cabana já estava toda tomada, né? Mas foi uma estratégia, uma forma bacana que aconteceu de organização. Esses eucaliptos que foram, na época, foram derrubados, né? Teve algum ponto, algum lugar estratégico que eles levaram esses eucaliptos ou eles utilizaram eles? Muito interessante. Os eucaliptos, a população era tão miserável que elas não tinham sequer, não tinha como construir seus barracos. Esses barracos eram feitos pela lenha dos eucaliptos e folhas, né? Mas tinha uma outra questão. Também vieram os exploradores que ficavam na Avenida Amazonas aproveitando a miséria desse povo para tirar os eucaliptos e levar para algum outro lugar, as toras maiores, né? Isso em 1963, 63. 63. Então foram as primeiras famílias que vieram para o Cabana, eles fizeram alguns barracos com peça de eucalipto. Exatamente.
A dificuldade era muita. Então você não tinha. Quem aqui estava realmente não tinha condições nenhuma de comprar tijolos. Tanto é que, ao princípio, as casas eram feitas de adobe, né? Tijolo feito de barro, que era a técnica mais barata. E por que o nome Cabana do Pai Tomás? Esse nome Cabana, a gente está estudando isso até hoje. Nós sempre crescemos ouvindo que Pai Tomás era um curandeiro, um chamado feiticeiro, né? Mas nós fizemos várias pesquisas e não chegamos a essa linha de raciocínio, não. Tá? O que se sabe, eu já li crônicas, inclusive de Carlos Drummond de Andrade, pesquisas que nós fizemos na prefeitura, esse terreno desde 1910 já tinha o nome Cabana. Tá? A forma mais correta que nós achamos até hoje era um comércio que tinha lá onde é a Pisa, aproximadamente por ali. Próximo à Avenida Amazonas. Exatamente, onde tinha um grande comércio, que se chamava Cabana, onde as pessoas passavam para ir para o Barreiro, passavam para ir para São Paulo, era a estrada para São Paulo. As pessoas têm que entender o seguinte, nessa época não existia a Avenida Amazonas. A estrada que levava para São Paulo, para o Barreiro, que era um grande polo, o Barreiro, todo mundo sabe que o Barreiro é muito mais antigo do que Belo Horizonte, era em Rua Independência. Alguém já parou para perguntar por que aquele beco, que a gente chama de Avenida Sideral? Por quê? Porque na época ali é que passavam os caminhões que iam para São Paulo. Né? Aí na década de 40 que se faz a Avenida Amazonas. Então o que acontece? Lá no início de um comércio muito grande, do italiano, o senhor José Scarpelli, né? Que virou um ponto conhecido da região. Esse ponto ali era chamado de Cabana e aí se dá o nome Cabana. Até então nada a ver, é comum morador da Cabana, que todos nós, como eu te disse, todos nós que crescemos na Cabana, acreditamos que havia um curandeiro com esse nome, mas cada população, cada popular na Cabana mostra uma região que era. Eu era ali perto de onde é o 2B, é ali onde é a Rua Betel, então ninguém sabe o certo. Então é um estudo profundo que a gente tem que fazer, mas é muito difícil chegar a esse nome correto. Cabana. Você falou em Rua Independência. A Rua Independência, ela hoje, eu acho que sempre foi uma via principal. E ali na época transitava-se os ônibus da Zurique, que era o 34. Fala um pouco sobre essa história do 34. Com o crescimento da Cabana era necessário que tivesse um transporte. Antigamente, para a pessoa ter ideia, o transporte vinha até na Gameleira, até no Campos Sales. Né? Então o Sr. João da Zurique viu aqui na Cabana uma oportunidade. Ele compra um ônibus com o irmão, vem para a Cabana com esse ônibus e passa a fazer o transporte dessa população. Aí, então não era o 34, era uma jardineira, ele foi com muita dificuldade, ele foi, né? Mas com o crescimento da Cabana as coisas foram melhorando. E conta a história que um dos primeiros motoristas, e eu faço questão de citar aqui até em homenagem a ele, Chimbica, me parece que ele foi um dos primeiros motoristas dessa jardineira aí que você citou aí. O João Lopes me contou que ele trabalhava primeiro ele e o irmão, sendo motorista, um trocador e outro motorista, eles se revezavam, e a coisa foi melhorando. Aí ele compra um segundo ônibus e tinha que ter um motorista que era o Chimbica. Né? Então em 1964 ele chega para Cabana, em 1974 ele já estava com 20 ônibus, que ele comprou a linha do Nova Sintra. E a última vez que eu conversei com ele tinha 1000 ônibus aproximadamente. Sua infância aqui, você veio para cá em 73? 71. 71. A sua infância em relação aos seus estudos, naquela época já tinha as escolas que tem na região hoje, Jardim Linhares, Alon Reis, essas escolas já eram existentes? Quando eu cheguei para Cabana, eu fui estudar no SESI, né? Eu estudei na igreja, no Jardim da Tia Dilza, que há muitos meninos da Cabana teve esse privilégio de estudar ali. E depois eu fui para o SESI. Jardim Linhares ainda era de madeira. Jardim Linhares foi inaugurado em 1972. Ele era de madeira, era aquele problema, quando chovia molhava o aluno e quando o sol batia, que era tudo de lata e madeira, o calor era intenso. As coisas melhoraram muito. A Cabana sempre foi bem assistida de escolas, mas de ensino não. Sempre tivemos um ensino muito ruim, né? Mas a nossa infância era assim, era uma cabana onde o poder público não participava. A única presença do poder público era a polícia. Nós não tínhamos coleta de lixo, não tínhamos luz. A nossa energia era através da lamparina. Eu cansei de subir a rua 7 de setembro para comprar querosene lá no Sr. Zé Quirino. Era o ponto onde você comprava o querosene.
Então era uma coisa mais difícil. O nosso lazer era praticamente o esporte, o futebol. Nas ruas, né? Nas ruas, Porque futebol, queimada, né? Essas coisas assim. Mas a gente era feliz, com certeza. Você citou aí o Raimundo Gil. O Raimundo Gil foi um dos grandes líderes, nós não temos dúvida disso. A pergunta é o seguinte, por que a população do Cabana daquela época não conseguiu fazer o Raimundo Gil vereador para ter um representante legal na Câmara Municipal dos Vereadores? A população daquela época com o Raimundo Gil e nunca conseguiu até hoje, pela influência externa, né? O capital, a Cabana sempre foi um polo muito importante para os políticos, né? Hoje aqui nós somos em torno de 26 a 30 mil votos. Ficou muito, os votos ficaram muito polarizados, cada um vota. A coisa hoje está triturada, né? Está fragmentada, né? Então o que acontece? O político de fora ele sabe dessa fragilidade e usa isso em seu favor. E infelizmente na Cabana a gente não consegue isso. Você falou da sua infância, que foi uma infância difícil, infância sofrida. Aqui no Cabana, o que te marcou mais na sua infância no Cabana? Qual região, qual parte que você brincava, gostava de brincar, que você tem viva na sua memória hoje? Olha, a gente tinha acesso ao campo de futebol, que era do outro lado da Avenida Amazonas. A gente morava bem próximo da Amazonas. Mas assim, eu acho que o que mais marcou a minha infância na Cabana, infelizmente, foi uma coisa ruim. É isso aqui. O Buraco da Coruja, em 1979, com as chuvas de janeiro e fevereiro, aqui caía barracos assim incríveis. Todo dia, certo? Pra você ter ideia, os desabrigados aqui do Gogodaema encheram o Jardim Linhares e Orão Reis. Isso que eu lembro, fora outras escolas. Era muita gente sofrendo com a falta de moradia, com os barracos caindo, nos barrancos aqui. Então aqui nós estamos numa situação, Buraco da Coruja, fundo da colina, é uma das regiões mais sofridas da nossa Cabana. Hoje, felizmente, Taquinho, citando do Cabana, as coisas melhoraram muito. Hoje você vê, tem outra estrutura, porque naquela época as pessoas falavam que eram barracos de tábua, madeira, e hoje deu uma melhorada, mas tem muito que melhorar aqui ainda, quando você olha essa imagem aqui. Assim, sem dúvida nós temos que melhorar muito, mas o que falta principalmente para o morador da Cabana, tá? Nós somos uma época, Thaís, que faltava tudo. Você imagina a cabana desse tamanho sem uma coleta de lixo, sem água, a água era da cisterna, a luz não existia. Tinha na Independência poucas casas, algumas casas com energia, que era emprestada para um e para o outro e esticando o fio, né? Então assim, não tinha nada. Hoje o cidadão tem acesso a tudo isso. O que falta para a população da Cabana, sobretudo, a consciência. Consciência, a educação, sabe? O investimento na educação. Aí sim a gente pode melhorar através das alvenarias, através dos benefícios de obras públicas, etc. Mas nós precisamos passar a cobrar mais do Estado. É isso que o povo precisa. O povo tem que entender, ter essa consciência, né? Sem dúvida nenhuma. 73, os anos 80. Os anos 70, a época dos parquinhos. Naquela época tinha parquinho, tinha circo, e era uma época que fazia a felicidade dos moradores, né? Quando vê os parques, vê os circos, era um entretenimento que o morador tinha que através do parque, do circo, não é isso? Sem dúvida nenhuma. O interessante é que, falar do lazer que nós tínhamos, a igreja católica, né? A igreja de São Geraldo era um ponto importante, porque ali as barracas. Tudo começava na praça da igreja. Então era comum, a gente via a missa, né, aos domingos, a missa das 7, depois você ia para o parquinho, o parque de diversão, o circo, os Trapalhões estiveram aqui na Cabana, né, no início. E o ponto de encontro era o parquinho na rua Frei Gaspar com o Conde de Luminares. Ali aconteceu várias coisas boas, muitos casais ali se encontraram e estão juntos até hoje, é uma coisa interessante. A Cabana tem que se lembrar muito dessas questões que parecem ser pequenas, mas eram de grande importância para a gente. E tem local na Cabana, eu também, como morador do bairro, eu me lembro daquela rua que hoje é denominada Rua do Amor. E foi ali que embalou muito romance
e dali nasceu muitos casamentos, na Rua do Amor, Sem dúvida não, que era anexo ao parque. que era anexo ao parque. Você Ali a galera ficava no parquinho ali, e dali eles já saíam para namorar na exatamente. Rua do Amor. Era é uma isso? coisa muito, embora o nome Rua do Amor caracteriza muito aí a sexualidade, né? Mas não, era uma questão assim de encontros, que paqueras, era muito né? respeitado, né? De Muito paqueras. tranquilo. É. E nessa época de 70, na década de 70, década de 80, eles falavam muito cabana de cima e cabana de baixo. Eles não era generalizado, cabana. Era cabana de cima e cabana de baixo. Por que tem essa diferença aí, cabana de cima e cabana de baixo? Olha, na realidade, cabanas são tantas, né? Hoje, dentro da cabana, nós temos aí em torno de 12 regiões. Nós estamos aqui no Buraco da Coruja, fundo da colina, que é uma delas. Nós temos ali na frente o Gogó da Ema e a Pedreira. Nós temos o Buraco para Joaquim, né? A região hoje da 7 de setembro. Nós temos a região da Mangueira. Então, assim, as cabanas são tantas. Então, naquela época havia uma divisão de a cabana de cima, que é o lado próximo ao Nova Gamileira, que foi uma ocupação que veio logo primeiro, né? Onde era a Fazenda Gamileira, algumas famílias se instalaram ali na década de 50, onde tinha antena. A antena. Hoje, por exemplo, nós podemos citar uma das regiões da cabana, que era o Alto da Antena, O Alto da que Antena. hoje é conhecido como Nova Gamileira, não é isso? Mas era onde que as crianças, também fiz parte desse grupo, onde que as crianças colocavam uma latinha lá para ficar ouvindo música. A antena da Rádio Confidência era Confidência. um ponto interessante, que os transmissores ficavam onde é o DOESP hoje e a antena no alto, onde é o Anaí Santana. Então ali as pessoas colocavam latinha com água ou xixi, não sei, e ali eu conseguisse ouvir música, né? Era um ponto também, mas que um lugar meio complicado, porque tinha muita casa de madeira, de tábua, de lata, certo? E era um lugar muito pobre. Apesar disso tudo, Taquinho, apesar desse monte de moradores, você citou aí que veio várias pessoas de outros lugares e tal, e vieram construir aqui no Cabana. No passado, quando você entrava no ônibus, no Vista Alegre, que era o antigo 34, é como se fosse uma família. Ali você conhecia todo mundo, você conseguia identificar quem era quem. Hoje mudou muito esse quadro, né? Hoje muda pelos acessos à internet, né? Hoje se troca um bom papo pelo WhatsApp, não é isso? Mas ainda se conversa nos ônibus, sim, se comenta o que acontece na cabana. Hoje continua aquele bate-papo de esquina? Isso, sem dúvida nenhuma. As pessoas se encontram no ônibus, no 1502, não é isso? 1502. Aí tem os pontos também onde que encontram para tomar uma cerveja, bater um papo, não é isso? O que mais te marcou na sua juventude dentro do Cabana? Dentro do Cabana, eu acho que nós tivemos acesso, apesar de toda a dificuldade, mas nós tínhamos aí os parques, que era a diversão. Depois, nos anos 80, surge com o rock nacional, né? Com a boa música, o som do Daniel, o som da quadra do Daniel, do Jardim Linhares, o próprio Chiodi, que era um marco. Isso todo jovem aí acima, em torno da época, participava disso. Então era uma época muito bacana. Eram os famosos blacks, né? Que usavam aqueles Isso, nós cabelos. tínhamos a Cabana nos anos 70, duas situações interessantes. Não se falava em racismo, tá? Nós tínhamos os blacks e os cocotos. Os cocotos. Que era o cara que usava o cabelinho penteado, e o black power, que era, né? É o cabelo mais com oriçado, os tamancos altos. E era calça, boca de sino. Exatamente, um estilo aí que a gente tinha que valorizar e que era a cultura. Exatamente. Né? E eram dois grupos adversos, mas que no fundo eles gostavam de ser diferentes. As danceterias, chamadas na época, elas tocavam os dois ritmos. Os dois então ritmos. não tinha problema de briga, não existia isso. E essa mesma galera frequentava o mesmo ambiente. E o legal disso tudo é que o cocoto estava no mesmo ambiente do black e ali não tinha confusão. Aí chega os anos 80, começa com as bandas de rock pesado, né? Na Cabana apareceram alguns movimentos interessantes na Cabana com os heavy metal, os punks, né? Tinha ali na Rua Independência muito punk. O G do Pais e Filhos era um líder desse grupo, que era um movimento cultural bacana. Foi assim. A Cabana sempre teve essa cultura própria. Do Congado, por exemplo, que o São Zé do Congado lá da Rua João Pires, com a capoeira, nós temos que falar da capoeira, que cresceu capoeira. muito. Começou na igreja com o mestre Chuvisco, hoje o Buleia aí, é uma turma bacana que dá sequência a isso. Ressaltar aqui o mestre Chuvisco. O Chuvisco hoje, ele mora nos Estados Unidos, tem um filho dele também que é contramestre capoeira, que é o Lin, tá na internet, pode buscar na internet, contramestre Chuvisquinho. Também está fazendo o maior sucesso
aí fora, aí, me parece que nos Estados Unidos também. E naquela época também tinha um som do Daniel, onde a galera ia se encontrar lá, dançar, e namorar e fazer o seu momento de lazer ali. Taquinho, mas quando você fala de diversão, você fala de parquinho, você fala de som, naquela época tinha-se mais liberdade para você transitar, né? Tinha os bailes nas casas de família que hoje não existe mais. O que a gente tem que ressaltar, a cultura na nossa cabana, os movimentos culturais, os acontecimentos como gincanas, como os sons, o parquinho, esse movimento praticamente acabou, né? Hoje nós não temos movimento nenhum na cabana em relação à cultura. É isso que a gente tinha que resgatar, essa procura, os jovens que aí estão precisam disso. Você não acha que falta um pouco mais de empenho dos líderes comunitários hoje do Cabana para ressuscitar isso, para ressuscitar as barraquinhas, para ressuscitar as festas na praça? Nós somos uma época onde existiam os projetos sociais que funcionavam na cabana, que faziam diferença dentro das nossas residências, como a Cruzada, o próprio Salesiano, né? Salesiano que formou com o Sou Mesquita, formou muito jovem aí. Os Vigilantes Mirins. Os Vigilantes Mirins. Então a nossa associação ainda era frágil, mas tinha homens, igual eu sou Raimundo Apolinário, eu sou um que a gente tem que ressaltar o nome do seu Zé Martins, sem dúvida nenhuma. Zé Martins. Pessoa muito importante na construção da cabana aí. Zé Martins, tá? São Vicente. São Vicente, tá? Eu fiz uma entrevista com o São Vicente, uma das melhores entrevistas, um homem muito, sabe, que tem um amor pela cabana. E hoje o que nós estamos precisando? De uma associação mais forte, uma associação que cobre do Estado, que busca uma forma de trazer, não essa culturazinha que está aí, a gente precisa mudar, projetos que vão alavancar realmente, que fazer o jovem sentir cabaneiro mesmo, sentir importante, é isso que a gente precisa. Mas o dever da associação também é de fazer isso tudo aí, cobrar do poder público, mas tem que ter mais participação do morador. Você não acha que o morador hoje ficou um pouco disperso em relação a participar da sua associação? Sem dúvida nenhuma, tem que ter a participação. Um povo que não se organiza não consegue chegar no seu objetivo. Nós precisamos dessa organização. Então quem que é essa liderança? Quem que tem que chamar esse povo para se organizar? É a associação de bairro. A associação de bairro tem que criar estratégias para que esse povo passe a frequentar, aí sim você começa a desenvolver os projetos. Para encerrar aqui, a gente não poderia de citar, né? A cabana, você foi lá em 1963, 1910, com todo o sofrimento, com toda a luta, com tanta coisa, com tanta dificuldade. Aqui nasceram deputados, juízes federais. Me fala um pouco da história dessas pessoas. Olha, eu conheço muita gente que eu poderia dizer, todas as pessoas da nossa época tiveram êxitos, né, profissionais aí, sem dúvida nenhuma. O que eu posso citar é o seguinte: o senhor Mesquita me disse uma coisa uma vez, quando ele foi criar o programa de Cezam, né, que quando ele ofereceu esse serviço para os empresários disseram para ele que a cabana era um celeiro de vagabundos. Mas o senhor Mesquita não desanimou. Ele acolheu esses jovens, levou esses jovens lá para o Salesiano, deu um treinamento para esses rapazes e hoje formaram grandes profissionais aí, grandes pessoas que são úteis à sociedade, né? Infelizmente nós tivemos alguns que se desviaram, mas isso aí é em todo lugar. Não é aqui na cabana. Mas nós temos aí, por exemplo, deputados, juízes, jogador de futebol, medalhista olímpico que saiu da cabana. Importante. Nós temos pessoas que também são pedreiros, pessoas que são garçons, mas que criaram seus filhos com toda a honradez, levaram seus filhos para a faculdade. Quantos amigos nossos que o pai era um pedreiro com toda a dificuldade, mas se empenhou ali em dar para o jovem um estudo, uma condição. Às vezes não tinham dinheiro para comprar um pão, não tinham dinheiro para pagar uma passagem. Quantos homens eu já vi, homens de boa vontade, passando pela barroca, indo trabalhar a pé, mas deu um conforto para seus filhos. Então o que o jovem cabaneiro tem que fazer? O jovem e nós que somos aí com 50, valorizar os nossos pais, as nossas mães, pessoas que deixaram muita coisa para trás. Foi o começo de tudo, né? Exatamente. Os nossos pais, né? Muita gente de boa vontade. Quantas mulheres criaram seus filhos sozinhas aqui na cabana? Quantas mulheres foram abandonadas pelo marido e criaram seus filhos? Então aí hoje, juiz, né? Nós temos agente federal, nós temos isso que é interessante.
Mas nós não podemos só falar do juiz e do agente federal, ou seja, nós não podemos falar também da grande base da cabana, que eram pessoas extremamente simples. Que eram os pedreiros, né? Pedreiros, homens que morreram na gameleira. Quantos que foram esquecidos que morreram no desastre da gameleira? É bem lembrado. Bem então lembrado. é isso, essas pessoas que vieram para a cabana com toda a dificuldade, com a chamada miséria material, mas tinha uma força tremenda ali, na vontade de todos que vieram para essa região, vieram com o objetivo de melhorar de vida. E melhoraram, sem dúvida nenhuma. E plantaram a semente e saíram frutos bons. Sem dúvida nenhuma. É isso? Bom, gente, estive aqui agora com o Eustáquio Almeida, participou do Papo Reto com a Ataíde, falando um pouco da história do Cabana. Bem resumidamente. Cabanão aí, ó. Falamos aqui dos namoros, falamos da infância, mas a cabana, nós vamos ficar aqui um dia todo, uma tarde toda, e não vamos dar conta de contar a história do Cabana. Eustáquio, obrigado, e que você continue contando essa história por aí, para as gerações vindouras, não é isso? Ataíde, eu que agradeço a oportunidade. Eu queria falar para o povo aí que não conhece a cabana, que venha conhecer, né? Saber das nossas dificuldades, saber das nossas alegrias, que essa é a cabana aqui, um pedacinho da cabana, porque a imensidão está aí para trás, muita Exatamente. coisa. Então, venha aqui, conhecer que vocês vão ver que é uma cidade. A cabana é uma cidade muito bacana. É uma cidade. E aqui é o nosso terreiro, né, Taquinho? Nosso terreiro, sem aqui é o dúvida nosso nenhuma. terreiro. Salve, Cabana do Pai Tomás. É isso aí. Também aqui tinha um campinho ali que eu